Como que eu vou explicar para as pessoas a importância de preservar o que é cultural? A importância de preservar o que é nosso, a importância de preservar o que é nosso produto, enquanto pessoa, enquanto sociedade, enquanto nação. Quando a gente restaura, preserva, a gente está preservando e restaurando isso que nos dá sentido de ser, enquanto indivíduo, sociedade, nação, enquanto sujeito, enquanto comunidade, enquanto afetos. Então, restaurar, em algumas circunstâncias, a gente também permite acesso, permite compreensão e permite análise de todos esses fatores. Permite também situar quem somos nós em relação a esse universo material ou até esse universo imaterial que compõe a nossa cultura. Eu sou André Andrade, sou conservador restaurador formado pela UFMG e eu fui coordenador técnico aqui dessa intervenção de restauro que teve início aí para a restauração dessas pinturas. Eu sou Verona Segantini, sou professora da Escola de Belas Artes da UFMG. Atualmente eu sou presidente da Fundação Rodrigo Melo Franco de Andrade, a Fundação de Cultura da UFMG, e coordenei o Campus Tiradentes de 2019 a 2022. Bem, eu sou Fernando Meccarelli, eu sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente eu estou ocupando o cargo de pró-reitor de Cultura da Universidade Federal de Minas Gerais. O Museu Casa Padre Toledo é um dos 3 espaços culturais que a Pró-Reitoria de Cultura gerencia, né, aqui na cidade de Tiradentes. E essa casa, né, que foi Casa de Padre Toledo, que se tornou um museu, é um dos espaços, acho que, mais nobres assim, da cidade de Tiradentes e talvez do patrimônio do século XVIII, no contexto nacional. Nós entendemos, né, que esse edifício é um exemplar da arquitetura civil muito importante para o estado de Minas Gerais, justamente por reunir muitas técnicas construtivas tradicionais, como o pau a pique, o adobe, e além disso a riqueza arquitetônica da edificação, né, pelo conjunto de forros pintados, pelos elementos arquitetônicos, enfim, é uma edificação muito importante como exemplar de uma casa civil do período colonial. Um espaço fantástico, assim, um espaço realmente privilegiado do barroco brasileiro, e a gente tem muito orgulho, né, de ser responsável por esse imóvel, né, de ter sido dado ao UFMG através da Fundação a responsabilidade de zelar por esse imóvel e também por torná-lo um museu vivo, um museu dinâmico. Bem, nós entendemos então que esse processo de restauração, ele repercute também aquilo que nós desejamos em relação à vocação, à construção de uma vocação para essa instituição. Sem dúvida, né, o Museu Casa Padre Toledo é um lugar de referência para a história da Inconfidência Mineira e dos processos sociais, né, do século XVIII e XIX e também para a paisagem arquitetônica é muito importante. A gente entende que a partir daqui, né, e a partir principalmente dessa sala, cujas camadas revelam justamente a temporalidade, a historicidade, pode ser um espaço muito importante para que a gente fortaleça essa ideia da vocação do museu como centro de interpretação da história em Minas Gerais. Esse projeto de restauração das pinturas parietais do Torreão, da Sala do Torreão, do Museu Casa Padre Toledo, teve início ainda em 2021, no período da pandemia, quando nós iniciamos a concepção de um projeto que possibilitaria a restauração dessas pinturas. Nós entendíamos que era fundamental criar possibilidades para que essas pinturas fossem restauradas, tornadas visíveis ao público e que, né, fossem valorizadas como um patrimônio da cidade e da comunidade. A partir do diagnóstico que foi feito em 2011, a gente já tinha uma ideia mapeada de estado de conservação e de dimensão da presença da pintura. Então, na região, nas paredes que tinha
apenas um espaço com pintura e o restante com lacuna, a gente já tinha isso medido e mapeado. O estado de conservação do que não era visível era uma incógnita, mas ao mesmo tempo a gente já tinha uma noção de que esse estado de conservação era condizente com aquela mostruária que a gente já tinha exposto. A autoria não é documentada, então a gente não tem essa referência formalmente para apresentar ela. Mas ela é uma pintura muito sofisticada e que fica aí a oportunidade, a partir dessa restauração que ela foi exposta, para que pesquisadores possam fazer as referências, as relações possíveis com o entorno, né, com as obras do entorno da cidade, para que possa ser aprofundar nesse tema da autoria, se é possível identificar isso, se é possível estimar quem é o autor dessas obras. Essa é uma pintura muito especial, pela característica estilística que ela tem, representação de tecido, ser particularmente rara em edificações de uso residencial. A gente consegue identificá-la com muita clareza nas igrejas, mas em residência não. E tem ali as suas características de ser formais, de serem... Essa referência que a gente tem, elas são geométricas. A gente encontra uma divisão geométrica muito clara dentro das igrejas. E aqui não. Aqui, essa distribuição espacial dessa composição, ela é diferente. Ela não é tão racional assim, ela tem ali ela é orgânica, ela não está espelhando uma parte com a outra. Nem os elementos mais óbvios, que seriam de fácil distribuição geométrica, eles foram bem distribuídos. Então a gente tem aqui elementos que dão um sentido de humanidade um pouco diferente desse geométrico que a gente vê das igrejas, dão um sentido, então, dessa presença. Quem são essas pessoas que elaboraram, se inspiraram para fazer e elaboraram essa pintura? E qual era a capacidade técnica dessas pessoas de lidar com essas dinâmicas de distribuição espacial, de fazer aquilo espelhado, de reproduzir aquilo em outros espaços. E, nesse contexto, essa pintura aqui é um objeto de estudo incrível. Nós temos, na pintura original, ela é a primeira camada pictórica. Existe uma base de preparação que vem de imediato, em contato com o suporte, e depois já a pintura em si. Então, a pintura floral é a primeira pintura desse espaço. Isso é materialmente comprovável. Posterior a isso, ela sofreu diversas camadas de repintura. E essas repinturas têm, em média, entre 10 a 8 camadas, dependendo do local. Nós deixamos esses vestígios materiais da estratigrafia, temos amostras desse material pictórico, que podem ser observados em loco e podem ser analisados em laboratório a partir dessas amostras. O objeto, nesse contexto do início, era um objeto múltiplo, com várias repinturas. Então, a gente tem ali a perspectiva já de estabilizar determinados níveis de danos para que aquilo permitisse que a gente intervisse. Então, a gente faz uma fixação emergencial, a gente faz uma pré-fixação, a gente depois começa a fazer o processo de remoção da repintura. Então, você estabiliza aqueles materiais e, a partir dessa estabilização, a gente vai avançando na remoção da repintura. Quando a repintura já foi removida, a gente já tem contato direto com a pintura. Nesse processo, a gente tem que, então, estabilizar ali os danos do nível do suporte, porque a gente já está exposto à pintura, então a gente já tem um acesso controlado ao suporte. A gente já sabe se a gente está acessando o suporte, se a gente está correndo o risco de danificar algo da pintura ou não. Então a gente
controla então aí as condições de conservação do suporte e posterior a isso vai dando atenção para essas camadas. Então você surge ali da superfície para a camada mais profunda, depois você trabalha o inverso do profundo para o mais superficial. Chegamos então agora, né, nesse momento, com a finalização do trabalho de restauro. É muito, muito importante, muito valiosa a contribuição desse trabalho de restauração, porque na cidade de Tiradentes tudo indica que a gente tem o único exemplar de pinturas parietais, né, pinturas nas paredes, que permaneceram no contexto dos bens, né, edificados tombados da cidade de Tiradentes. Então, é um exemplar de grande valor. Sem dúvida, né, essa é a principal casa do centro histórico, que já teve, de fato, muitos usos, né? Aqui já foi uma sede da prefeitura, também já foi teatro e cinema, também já foi escola. Então, esse imaginário sobre essa casa está muito presente entre os moradores. Então, né, retomar essas pinturas, revelá-las, né, é fundamental para que o patrimônio da cidade seja revelado, seja valorizado, que a cidade se sinta pertencente, né, crie laços com essa casa, com o museu, enfim, né, então esse processo que só está iniciando, né, ele promete, né, ter muitos desdobramentos em relação à valorização do patrimônio material e imaterial dessa cidade. Bem, o que temos hoje, então, é uma contribuição valiosíssima, né, da universidade, através do seu campus cultural e através da Fundação Rodrigo Melo Franco de Andrade, para a recuperação dessa memória, né, artística, dessa memória arquitetônica do período barroco. Esse exemplar, digamos, né, que vem a público, ele então concilia uma dimensão que a gente pode dizer que é da missão, da tarefa da universidade de fazer pesquisa, fazer formação através dos seus projetos de intervenção, no caso aqui, sobre a especialidade da conservação, da restauração e também da história da arte. O projeto foi subsidiado por atividades de pesquisa e também foi acompanhado, né, por uma comissão técnica que contribuiu o tempo todo para as decisões que foram tomadas em relação à restauração em si. E como projeto de extensão, eu acho sim, né, essa é a parte mais rica do projeto e mais importante, relevante. Nós tivemos uma participação ativa da comunidade ao longo desse processo, né, de acompanhamento, enfim, foi um trabalho muito interessante que se inicia, na verdade, com a nossa ida às casas dos moradores de Tiradentes, convidando a todos os moradores que estivessem aqui presentes, acompanhando esse ateliê aberto de restauração que durou quase um ano. Então, de fato, né, a cultura sendo transversal a todas as premissas, né, as diretrizes da universidade.